Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar desse Coritiba 2, Novo Horizontino 1, vitória e liderança para o Coritiba. Estou aqui em mais um outro lugar, hoje eu estou em Timbó, estamos num restaurante aqui, é onde eu consegui gravar, tá? Que é no estacionamento, mas eu venho fazer esse resumo, assisti o jogo todo, tava assistindo até agora no celular, apitou o árbitro, eu já vim correndo aqui para dar as minhas impressões desse jogo. Grande vitória do Coritiba fora de casa, tem algumas coisas para falar, mas eu vou direto ao ponto. Deixa o seu like aqui, ajuda muito o canal. Coritiba que começou com o primeiro tempo à la Mozart, muito controle de posse de bola. O Novo Horizontino praticamente não chegou no gol do Coritiba. Só nos últimos minutos ali do primeiro tempo, o Coritiba fez um golaço com o Ronier pelo lado esquerdo. Um chute cruzado, golaço. Ronier que fez um jogo impecável. Ele já vinha jogando bem nos outros jogos, muita gente ainda criticava ele porque ele não fazia muitos gols, só fez um até agora, e nesse jogo ele foi lá e fez mais dois, que ele fez no segundo tempo e já chegou lá. Só que o Coritiba controlou muito bem a posse, foi muito bem Thiago Kozer na direita, tá? Conseguiu marcar muito bem e chegou a avançar e participou do ataque do Coritiba muito, me deixou surpreso, tá? Achei que foi muito bem, e se continuar a lesão ali pode ser uma boa opção, até para a vaga do Zeca em alguns momentos, que o Zeca deve voltar depois de suspensão no próximo jogo. Joãozinho também foi muito bem, claro que defensivamente ele caiu no segundo tempo, foi muito atacado. Eu creio que até foi uma estratégia ali do Novo Horizontino de colocar alguém, um cara a mais pelo lado do João para dobrar em cima dele, como foi lá contra o CRB, que o João teve problemas. Mas o João fez uma partida muito boa também, só caiu um pouco no segundo tempo, mas foi muito bem. Aquino entrou no lugar do Kozer no segundo tempo, fez uma proteção muito boa. E aí a gente já vamos para o segundo tempo, onde o Coritiba se retrancou, teve um problema ali que foi mais atacado, mas vamos ser muito sinceros, tiveram chances absurdas do Novo Horizontino. Para mim ele teve duas chances, uma do gol, que foi até estranho o gol, porque a bola meio que no meio do caminho, o Friso contou com muita qualidade do Friso, tá? Que bate de primeira, pega de surpresa a defesa, fez o gol. E uma outra bola que numa infiltração o Robson chega cara a cara com o goleiro, mas estava impedido. Então assim, o Coritiba não sofreu, foi um bombardeio. Não, o Coritiba, chances claras, teve duas e uma delas foi o gol. Então assim, o Coritiba foi mais atacado, é verdade, se retrancou, é perigoso, mas até ali não estava fazendo um jogo horroroso, só que deixou de atacar. E quando você deixa de atacar, você acaba atraindo problemas. Eu até achei que no começo do primeiro tempo o Coritiba estava tentando atacar, falei, não, o Coritiba vai ser mais ofensivo. Não foi. E sim, tomou o empate com o Friso. Muita gente já estava xingando o empate no Novo Horizontino, não era um resultado ruim. O terceiro lugar, segura os caras, fora de casa, era um resultado bom. Era um resultado bom pro Coritiba. Eu sei que é difícil a gente pensar, o Coritiba tem que passar por cima do Novo Horizontino. Era um resultado bom na Série B, um empate fora. Mas o Coritiba é o Coritiba do Mozart, e aí eu vou dizer mais uma vez, um Coritiba eficiente e muito aguerrido. O que acontece? O Coritiba tem um ataque, recupera a bola no Novo Horizontino e já marca, o Coritiba fica marcando. Sebas Gomes recebe a bola, consegue recuperar a bola, faz uma jogada, passa pro Coutinho, que já passa pro Depena, e que entrada do Depena, tá? Depena foi bem, articulou o jogo, já entrou fazendo passe em profundidade pro Ronier e fez um ótimo jogo. Precisa entrar mais, a torcida pede o Depena, precisa mais Carlos Depena nesse time do Coritiba, ou com o próprio Josué em campo, ou para substituir ele, que mesmo às vezes quando o Josué sai, não tem entrado o Carlos Depena. Depena já dá um passe perfeito para Ronier, deixa na condição dele, um defensor e o goleiro. Ele vai lá, deixa o defensor no chão, dá um corte no defensor, finge que vai chutar, dá o corte no defensor e faz um golaço de Lucas Ronier. Tá até um carro aqui agora, aqui ó, ali no fundo. E aí o Coritiba vence o jogo, e depois disso não teve mais grande sufoco, atacou até o Novo Horizontino, mas também o Coritiba não teve um problema de grandes chances do Novo Horizontino. Boa entrada do Guilherme Aquino na direita, do Thiago Kozer na lateral direita. Segundo tempo, Guilherme Aquino foi bem também, entrou ali, não comprometeu em nada, numa posição que não é dele. Ele era quase um terceiro zagueiro mesmo ali, mas estava mais pela ala da lateral. Joãozinho foi muito bem, provou que pode sim ser titular do Coritiba e precisa de rodagem, ele precisa jogar mais.
Carlos de Pena não tem o que falar, entrou, fez assistência e jogou bem. Ele conseguiu dar um fôlego para o meio campo do Coritiba quando o Coritiba já não tinha mais o meio do campo indo bem. Josué foi muito bem na primeira etapa, mas caiu no segundo tempo, e aí a gente tem que ver que é normal isso, e o Depena entrou e fez a parte dele. Coutinho, mais uma vez, burocrático, mas foi melhor que o De La Torre, inclusive participou da jogada do gol. Então assim, o De La Torre que pra mim foi a decepção mais uma vez no primeiro tempo. Ele corre demais, é um cara que marca demais, se entrega. Não dá pra dizer que o De La Torre não tem raça, mas ele não tá conseguindo entregar tecnicamente, e aí que a gente vai ter que ver o que fazer pra melhorar, ou tirar ele, coloca ele no banco aí pra ele descansar. Yuri Castilho discreto, mais uma vez, entrou no segundo tempo, foi discreto, mas também não foi um jogo horroroso do Yuri Castilho. E o Ronier, melhor da partida, não tem como dizer. Ronier e mais uma vez a dupla de zaga, que foi muito bem, tá? Maicon e Jaci foram muito bem, gigantes nesse jogo. Passa muito por eles essa questão do Coritiba não ter sofrido, mas o Ronier foi o melhor do jogo, 2 gols, 2 golaços. Já vinha jogando bem, muita gente tá sendo injusta porque nos últimos jogos ele já tinha melhorado, sofria as faltas, as melhores chances do Coritiba eram dele, mas dessa vez ele conseguiu com gols, e é o Ronier do ano passado, é esse Ronier que a gente espera nos próximos jogos. O que vocês acharam desse jogo? Não foi um jogo que o Coritiba foi extremamente superior ao Novo Horizontino, longe disso, mas o Coritiba fez aquele jogo. Esse é o Coritiba do Mozart, é um Coritiba que não ataca o tempo todo, que tem sido efetivo em alguns jogos, nas poucas bolas que tem marcado pontos. Coritiba é líder no momento, pode perder ainda para o Goiás, mas eu acho que no clássico goiano lá vai ter pelo menos um empatezinho. O Coritiba deve... com empate, o Coritiba talvez não... O Coritiba empata com o Goiás passa, mas quem sabe o Vila Nova ganha esse jogo aí e a gente fica na frente do Goiás. E aí, nação, o que vocês acharam desse jogo? Tô muito animado porque o Coritiba jogou muito bem defensivamente, e o Ronier voltou, cara. Se a gente tiver esse Ronier aí para os próximos jogos, cara, é a maior arma do Coritiba, porque o Ronier joga muita bola e a gente sabe, só precisa conseguir voltar a fazer o que ele estava fazendo no ano passado. Então, curte os vídeos do canal, deixa sua opinião aqui e tamo junto. Vamos, coxa!